Informação e opinião no seu rádio. No ar, Rick Mais Notícias. 7h da manhã em ponto. Olá, muito bom dia. Está no ar o Rick Mais Notícias na rede Jovem Pan no Paraná, Jovem Pan Curitiba, em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Nós falamos também para a Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Os principais fatos do momento aqui na Jovem Pan, e você pode mandar o seu recado pelo 41 98504 5092. 98504 5092. Você pode participar também pelo facebook.com/RickMaisPR ou pelo Twitter /RickMaisPR. Vamos aos destaques do dia de hoje, 10 de julho de 2017. Rick Mais Notícias. Leitura do relatório da denúncia criminal contra Temer será lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Votação pode acontecer a partir da próxima quinta-feira. Pesquisa de intenções de votos mostra que se a eleição fosse hoje, Ratinho Júnior seria o preferido na escolha dos paranaenses. A partir de hoje, boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco. Neste primeiro momento, a medida vale apenas para valores iguais ou superiores a R$50 mil. Moradores de bairro de Curitiba fazem abraço simbólico em Bananeiras após prefeitura multar responsável pelo plantio de árvores. Governo libera consulta a segundo lote de imposto de renda. Pagamento deve acontecer no próximo dia 17. Agora o destaque do esporte, Pietro de Lázari. Atlético Paranaense empata fora de casa e Curitiba pressionado recebe o Sport no Couto Pereira. Estas e outras notícias a partir de agora, aqui no Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias. Tempo com nevoeiro agora de manhã. Fran, muito bom dia. Bom dia, Denia Couto, bom dia aos ouvintes. Denia, pois é, estamos com esse tempinho nublado hoje, deve permanecer assim, viu? Pelo menos aqui em Curitiba e nos Campos Gerais. E também tempo nublado e com possibilidade de chuva. Neste momento temos 11 graus aqui em Curitiba, a máxima chega à casa dos 20 e o sol fica aí entre muitas nuvens, pode aparecer mais tímido, viu? Lá em Ponta Grossa, neste momento 14 graus, máxima de 21. Em Cascavel o cenário já é diferente, 15 graus, a máxima chega aos 24 com sol entre algumas nuvens e não há previsão de chuva. O mesmo cenário lá em Cascavel, que neste momento tem 14, máxima de 26. Em Maringá, neste momento, 17 graus, também máxima de 26 graus, com sol entre algumas nuvens e sem previsão de chuva. Em Londrina, temos 15 graus neste momento, máxima de 26 graus, Daniel. Agora são 7h03. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Passa a ser incrível. Em nome do Parque Shopping Barigui, as informações dos aeroportos. E aí, Mark, muito bom dia. Bom dia, Lenian, bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Olha, por enquanto, o aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está operando por instrumentos, está aberto para pousos e decolagens, portanto, apesar da forte neblina na região. Os demais aeroportos do estado, Foz do Iguaçu e Londrina, também operam normalmente. Os principais aeroportos brasileiros também não têm problemas nesse momento. Guarulhos, Congonhas, Rio de Janeiro e Porto Alegre têm os terminais funcionando normalmente nesta manhã de segunda-feira. 7h04. Rick Mais Notícias. E a semana começa com a atenção do Brasil inteiro voltada à Câmara dos Deputados. O processo contra o presidente Michel Temer. Fran. O presidente Michel Temer recebeu neste domingo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira. O encontro aconteceu no Palácio do Jaburu, às vésperas de uma semana decisiva sobre o futuro do comandante do país. Neste domingo, a ministra Carmen Lúcia rejeitou um mandado de segurança de deputados do PDT que tentava suspender a tramitação da denúncia contra Temer. Hoje, o deputado Sérgio Sveiter, do PMDB, apresenta um relatório sobre a denúncia criminal que pesa contra Temer. Ele é acusado de corrupção passiva. O texto deve ser votado na CCJ a partir de quinta-feira. Caso aprovado, seguirá para análise no plenário da Câmara, que vai decidir se a denúncia segue ou não para a apreciação do Supremo Tribunal Federal. Se os ministros aceitarem, Temer vira réu e fica afastado por 180 dias. No lugar dele, assume Rodrigo Maia,
e tem feito declarações de apoio ao presidente. Na sexta-feira, em visita lá na Argentina, ele disse a uma TV local que mantém lealdade a Temer. Eu aprendi em casa a ser leal, ser correto e serei com o presidente Michel Temer sempre. Em entrevista coletiva na Alemanha, durante a reunião do G20, o presidente Michel Temer afirmou aos jornalistas que acredita em Maia, pois o deputado dá provas de lealdade para ele o tempo todo, Daniel. E esteve reunido com o Temer e com o Eunício Oliveira, presidente do Senado, no domingo. Agora, gente, mais importante até do que opinar sobre esse caso, eu queria te chamar aí do outro lado do rádio para entender junto com a gente como que funciona esse processo. Tá assim, o debate agora ocorre na Comissão de Constituição e Justiça e depois vai para o plenário. No plenário reúne todo mundo numa sessão de voto aberto, em que o deputado vai um a um no microfone dizer se aceita ou não que o presidente Temer seja processado. É uma sessão parecida com aquela que o presidente Eduardo Cunha, à época, fez no impeachment de Dilma Rousseff. É igualzinho. Se houver 2/3 dos votos ou mais, ou seja, precisa que 342 deputados digam sim ou mais. Se isso acontecer, envia-se esse processo, essa denúncia para o Senado Federal e o Senado fará ele a admissibilidade. Perdão, para o Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal faz ele a admissibilidade. Sai da Câmara e vai para o Supremo. Se o Supremo disser sim, o presidente da República não perde o cargo. Ele é afastado. Encosta-se o Temer num afastamento. Fica morando ainda no Palácio do Jaburu. Ele será tratado como presidente afastado Michel Temer. Como aconteceu com a Dilma. Exatamente, vai ser afastado. O tempo para o julgamento no Supremo não é datado. O Supremo não tem um dia para julgar. Esse afastamento pode durar até 180 dias. Mas se o Supremo demorar mais do que 180, Temer volta ao governo. Nós podemos ter aí meses e meses de um presidente afastado, se isso acontecer, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é alvo da Lava Jato, presidindo o Brasil. Não tem solução fácil. Tem muita gente achando que funciona assim. Ah, a gente afasta o Temer aí, com mais de 342 votos e acabou. Daí a gente faz uma nova eleição. Não é. O presidente Temer não será cassado com essa decisão da Câmara dos Deputados. Ele será afastado das funções. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é que passaria a governar o Brasil, sei lá, por 6 meses. Vamos fazer um cálculo mais ou menos aqui. A gente tá no mês de julho, né? Que isso aconteça aí em julho. Acho que não vai acontecer, mas digamos que aconteça. A gente vai contar 6 meses. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Lá no ano que vem, depois do período de recesso parlamentar, se houver a condenação do presidente Temer, vai se convocar uma eleição para 30 dias para governar o país no meio de um período eleitoral. É muita bagunça. E nós vamos trocar 6 por meia dúzia. Temer e Rodrigo Maia são a mesmíssima coisa. Penso que a Câmara dos Deputados terá um mínimo de sabedoria nesse momento. Ou a gente afunda o Brasil de vez, ou a gente tenta, no mínimo, respirar, ainda que com um snorkel. É bom que a gente olhe para o noticiário que começa hoje com um mínimo de compreensão. Isso que está acontecendo e vai acontecer hoje e nessa semana lá em Brasília, nada tem a ver com a cassação do Temer. Ao contrário, isso é uma autorização para que o Supremo processe. E se o Supremo aceitar processar, vai se afastar o Temer e vai se dar o governo ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Para quem quer o caos, esse é o melhor remédio. 7h10. E em meio a isso, a gente começa a olhar para 2018 com a intenção de voto dos paranaenses nas eleições. O Paraná Pesquisas fez um levantamento, Mark,
na disputa ao governo do Paraná. Fala pra gente os números aí. Exatamente, vamos falar da política aqui na terra das araucárias, Denir. Esse levantamento foi encomendado pelo jornal Gazeta do Povo. A pesquisa aponta que, se as eleições fossem hoje, Ratinho Júnior seria o favorito na escolha dos paranaenses nos 3 cenários apresentados. Vamos a ele. No primeiro cenário, o Instituto Paraná Pesquisas colocou Osmar Dias como um dos postulantes à cadeira do Palácio Iguaçu. Os números ficaram assim: Ratinho Júnior com 36%, Osmar Dias com 34%, Cida Borghetti com 6%, nenhum dos candidatos 15% e os eleitores que não sabiam quem votar 7%. No segundo cenário, aí com Requião e Osmar Dias, Ratinho Júnior fica com 29%, Roberto Requião com 25%, Osmar Dias com 24%, Cida Borghetti 4%, os eleitores que não escolheriam nenhum dos candidatos 10%, não sabem ou não opinaram 4,9%. No terceiro cenário, só com Requião, sem Osmar, os números ficam 38% Ratinho Júnior, 31% Requião, Cida Borghetti 7%, nenhum dos candidatos 17%, não sabem 5%. Para o levantamento foram ouvidas 2.207 pessoas entre os dias 2 e 5 de julho em 63 municípios paranaenses. Bom, essas pesquisas aqui, elas mostram só um cheiro da eleição, está muito longe, o pleito é só em outubro do ano que vem, mas demonstra que há de fato um posicionamento favorável ao deputado estadual Ratinho Júnior, que aparece em primeiro nos 3 cenários, mas o Instituto Paraná Pesquisas não fez o levantamento que interessa. Alô, Murilo Hidalgo. De nada adianta. Sabe para que vale esse aqui? Só pra gente olhar, olha, o Ratinho tá na frente. Sabe qual é o valor dessa pesquisa? 0. Porque a pesquisa não simulou o segundo turno. O que eu quero saber é o seguinte: num segundo turno, entre Ratinho e Osmar, quem ganha? Num segundo turno, entre Ratinho e Requião, quem ganha? Simule o segundo turno. Mostre ao eleitor qual é a chance real de vitória. Vamos lembrar da eleição de Curitiba? O Ratinho Júnior explodiu no primeiro turno. Afundou de ganhar voto. Só que o Ratinho Júnior tem um teto. Esse teto rompe os 50% ou não rompe? Ele tem ou não tem chance de conquistar a maioria absoluta do eleitorado paranaense? Por que o Paraná Pesquisas não perguntou? Essa é a questão a ser feita. Que Ratinho Júnior tem um eleitorado cativo? Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Mas qual é a chance que ele tem de alcançar uma maioria do povo? Qual é o teto do Ratinho? Ninguém sabe. E o Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2.200 pessoas e não fez a pergunta que tem que fazer. Sabe qual o valor? 0. Vamos adiante. Agora, teve uma pesquisa bonitinha que foi feita pelo Instituto Ipsos. Daí não de intenção de voto, mas para medir popularidade de quem não é político tradicional, né, Fran? É verdade, apareceram nomes aí de juristas e de artistas, né? Vamos então a este resultado. Juiz Sérgio Moro aparece lá com 63%, né, de favoritismo entre as pessoas que gostariam de votar em quem não está na carreira política. Seguido aí do apresentador Luciano Huck com 44%. O ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, aparece com 42% dessa preferência. A líder do STF, a Carmen Lúcia, com 29%. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, com 22%. O apresentador, Roberto Justus, com 19%. E o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, com 13%. Para essa pesquisa foram ouvidos 1.200 entrevistados entre os dias 1º e 13 de junho em 72 municípios do país. O juiz Sérgio Moro lidera aí com folga, né, a preferência dos brasileiros para o cargo de presidente daqueles que não são políticos tradicionais. Moro conta com o apoio aí de 63% dos brasileiros. Ele simboliza, Denê, não é? A reserva moral do Brasil, claro, ainda, o que sobrou dela, pelo menos. E o que eu queria saber de ti, Mark, é o seguinte: o Moro tá para julgar o ex-presidente Lula a qualquer momento, já está pronta a situação toda no Poder Judiciário para que haja sentença do Dr. Sérgio Moro no caso Lula. Qual é a previsão?
Olha, Denia, a sentença já está minutada, é o termo técnico que se chama no mundo jurídico, então ela já está praticamente pronta, ele está revendo alguns pontos aí. Eu vi alguns colegas da imprensa dizendo, que o Moro vai detalhar mais a sentença. Toda a sentença é detalhada, amigão. A lei manda isso, inclusive, o juiz tem que detalhar a sentença, assim como as outras, claro, essa sentença vai ser detalhada. O doutor Sérgio Moro reviu alguns pontos, principalmente, Denia, depois da absolvição do João Vacari, lá pela segunda instância em Porto Alegre, há 2 semanas atrás, ele embasou ainda mais a sentença em alguns pontos. A expectativa, repito, a expectativa é que saia ao longo dessa semana a sentença do caso Triplex contra Lula. Agora, o dia certo, só Deus e o juiz Sérgio Moro sabe quando vai subir lá para o sistema da justiça eleitoral. Mas a expectativa é que está na reta final e saia essa semana. E a expectativa também, Denian, já que você perguntou o resultado dela, é que o juiz Sérgio Moro condene Luiz Inácio Lula da Silva. Ele já deu um spoiler disso na sentença do ex-ministro Antônio Palocci. Eu já conversava aqui, Denian, com você em outras oportunidades. Eu fui lá, eu sou chato, contei quantas vezes o Moro citou o Lula na sentença do Palocci. Veja, é outro processo. O Lula foi citado na sentença do Palocci 35 vezes. Todas elas quando o Moro explicava como é que funcionava a corrupção. Ou seja, é um spoilerzinho, né? Se ele já considerou o Lula lá envolvido no processo todo da propina na questão do Palocci, também deve considerar na sentença do Lula tudo isso. Sabe quem que sabe que o Lula será condenado? Ele mesmo, Lula, e o PT. PT que é presidido pela senadora paranaense Gleice Hoffmann. Ela anunciou que o Partido dos Trabalhadores está preparado para, abre aspas, dar a resposta adequada para qualquer sentença que não seja a absolvição completa e irrestrita de Lula. Fecha aspas. O que Gleice está dizendo? Que o PT só aceita a sentença absolutória. Se houver condenação, o PT vai meter o terror. Quero só lembrar o PT que ameaça ao Poder Judiciário funciona só no mundinho dele. E mais uma, o juiz Sérgio Moro conta com o apoio imenso da população brasileira. Fazer discurso político em cima de caso jurídico é bem coisinha que eu espero desse momento terrível que vive o Partido dos Trabalhadores. Denier, vê como o PT mudou o discurso. Eu vi, ninguém me contou. Eu vou até trazer aqui amanhã esse trechinho. Em 2014, o programa eleitoral do PT falou a seguinte frase ao apresentador: qualquer petista que ao final do processo for julgado culpado será expulso. Quem disse isso foi o PT, na propaganda eleitoral deles em 2014, quando tentava reeleger a Dilma Rousseff. Agora mudou o discurso, né? Ô Mark, eu vou só te lembrar uma coisa. Quem fez a campanha foi o João Santana, condenado junto. Não precisa dizer mais nada. Nada, né? 7h18. Tem uma notícia aí que tem cara de informação bacana, mas não vale na gente, né? A partir de hoje, boletos vencidos de um banco podem ser pagos em qualquer banco. Antes funcionava assim. Eu tenho um boleto do Bradesco da vida. Venceu o boleto do Bradesco, eu só posso pagar no Bradesco. Agora não. Vai poder pagar por aí. Só que não é o boleto da vida real, né? O boleto da vida real é o da gente, né, Fran? Esse boleto aí que tá autorizado. Eu nunca tive um boleto desse valor. Fala aí, Fran. É verdade. A novidade não vale para os boletos de todos os valores, não. Pelo menos não neste período inicial. As mudanças acontecem devido à aplicação de uma plataforma que vai permitir o rastreamento dos pagamentos. Por enquanto, apenas boletos de valor igual ou superior a R$50 mil vão poder ser quitados em qualquer banco. Então, a partir de hoje, apenas boletos superiores ou com valor igual a R$50 mil podem ser quitados em qualquer banco. Mas calma, viu, Denian? Gradualmente serão liberados os pagamentos para outros valores de acordo com um cronograma, que é o seguinte: em setembro, valores mínimos de R$2 mil ou mais serão liberados. Em outubro, valor mínimo de R$500 ou mais. Em novembro, o valor mínimo de R$200 ou mais, daí já começa a chegar na realidade do povo brasileiro, né? É. E em dezembro, todos os valores. Ufa, finalmente, né? Aí os nossos boletins de cinquentão, só em dezembro. Aí fechou, né? A coordenadora do PROCON, a Cláudia Silvano, falou sobre essa mudança.
A gente não está com a sonora dela aqui, mas eu vou continuar complementando a informação aqui, Daniel. Diga. Um dos argumentos dos bancos para a criação dessa plataforma é a possibilidade de diminuir o risco de fraudes. Em 2014, a Polícia Federal e o FBI descobriram uma quadrilha internacional que contaminava computadores com vírus para que na emissão do boleto o código fosse alterado e o dinheiro desviado. Este tipo de golpe deixaria de existir com essa plataforma. Então não existia esse tipo de opção antes, justamente por causa da dificuldade que os bancos tinham de rastrear as pessoas que realmente tinham que pagar esse boleto. Agora, com essa plataforma, isso não acontece mais. Muito bem, então, boleto alto de valor grandão vale já. Os boletos de valores menores, tem esse cronograma que a Fran falou. Então, de setembro para frente, o valor do boleto 2.000 no mínimo. Então, aqueles boletos de valor maiorzinho, 2.000 e pouco, 3.000, 4, 5, a partir de setembro. A vida real mesmo da gente, outubro e novembro. Dezembro, daí todos os boletos. Agora são 7 horas e 21 minutos e para quem tem um dinheirinho para receber lá na Receita Federal da restituição do imposto de renda, é bom ficar atento também, né, Fran? É verdade, o segundo lote de restituições da Receita Federal Pessoa Física 2017 está aberto para consulta. Também entram nesse lote as restituições residuais de 2008 a 2016 e os depósitos, aquele dinheirinho que a gente espera, né? Serão feitos no dia 17 de julho. A consulta pode ser feita pelo site www.receita.fazenda.gov.br. 7 horas e 22 minutos. Antes do intervalo, a participação do ouvinte que sempre tem prioridade aqui na Jovem Pan. Diga lá, Mark. Olha, tem ouvinte brincando aqui com a situação do boleto, não colocou o nome, final 0129. Tem que pôr o nome aí, ô preguiçento. Ela, né, a foto aqui é de uma moça aqui. Ela brinca aqui, só o Lula pode pagar os boletos a partir de hoje. Boleto de 50 mil ela nunca viu na vida dela, diz a ouvinte aqui. Também tem a questão aqui do ouvinte Sebastião, ele colocou que a gente esqueceu de falar os nomes do cara mala, enfim, falou um monte de coisa que não falou direito, o Sebastião. Nome de quem? Sei lá. Ô, Sebastião, se eu esqueci o nome de alguém, tu me fala o nome de quem é que eu vou falar o nome aqui no ar, tá? Exatamente. Daí tem um ouvinte aqui também que coloca aqui sobre a questão da pesquisa, lá do Paraná Pesquisas, que colocou o Ratinho Júnior como líder na preferência dos votos ao governo do estado. Ele perguntou quem tem a maior rejeição. Pois então, é isso que eu tô falando. Se você não questiona a rejeição e não simula segundo turno, você não consegue entender qual é o teto de determinado candidato. O Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aparece aí em primeiro lugar em várias pesquisas de intenção de voto. Várias. Só que quando a gente analisa a intenção de voto somada à rejeição, a gente percebe que a rejeição de Luiz Inácio Lula da Silva é gigante, que a chance de vitória seria muito pequena. Diga, Fran. A gente tem a rejeição, sim. Vamos trazer no próximo bloco. Se tem a rejeição, já ajuda. O que não resolve, porque eu queria ver a simulação de segundo turno, mas o Murilo Hidalgo não fez. Meu amigo, mas não fez. Tem uma pergunta que eu também quero fazer pra você aqui, do Jackson, lá de Araucária, falando assim, o Denê tá muito nervoso hoje. Tô nada. Será que é reflexo do jogo do Grêmio? Que jogo? Um jogo aí, hein? O Avaí. O Grêmio levou 2, é isso? Se é pra perder pra alguém, que seja pro time dos manezinhos. Essa guerra toda a vida e depois quebra as direitas. Se é pra perder, que seja pros Catarina. Melhor do que perder pros Paranaense. Intervalo, voltamos. Rick Mais Notícias também é TV. Acesse rickmais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. Rick Mais Notícias. Estamos de volta com o Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7 horas e 27 minutos. Estão aqui os números da rejeição da pesquisa para governador, levantamento do Paraná Pesquisas. Entre todos os candidatos, o mais rejeitado é Roberto Requião, do PMDB. 39,7% dos paranaenses, 40%, não votariam em Requião de jeito nenhum. Cida Borghetti, 31,6%. Ratinho Júnior, 19,7%. Osmar Dias, 14,7%. Vou repetir o que eu disse. Essa pesquisa tem valor zero. Sem simular o segundo turno, não há como se medir o teto dos candidatos. Serve para nada. Denê, rapidinho aqui um ouvinte que fala sobre a pesquisa ainda. Vários ouvintes falando sobre a pesquisa, movimentou
os nossos ouvintes, mas o Alfredo Og, aqui de Curitiba, ele quer saber quem pagou a pesquisa. Nós não divulgamos, nós falamos sim. A pesquisa foi paga pelo jornal Gazeta do Povo, comandada por eles, paga por eles e divulgada também por eles. E essa mesma pesquisa fez uma simulação para a eleição ao Senado da República. Roberto Requião, que já é senador, aparece em primeiro. São 2 vagas, tá? Nessa eleição de 2018. Roberto Requião aparece em primeiro com 31,4%. Deltan Dallagnol, procurador da República, 29,6%. Seria o dono da segunda vaga. Em terceiro lugar aparece o governador Beto Richa com 22,2%. Depois, na sequência, todos os que não são candidatos. Não entendi também por que o Paraná Pesquisas pôs aqui nomes como Rubens Bueno, que não vai concorrer ao Senado, Gustavo Fruit, que também não, Gleice Hoffmann, que menos ainda, o Alexandre Kiref, talvez. Mas são nomes aí que aparecem no cenário e que não vão disputar. A pergunta que eu faço ao Mark é a seguinte: Deltan Dallagnol é candidato na eleição, Marcos Souza? Pergunta espinhosa, hein, Denia Couto? Na verdade, eu vou dizer para você o seguinte: ele não nega. Todo mundo tá falando muito nisso, ele não diz nem que sim, nem que não. Eu não vi nenhuma manifestação do Dr. Deltan Dallagnol sobre isso, nem negando, nem assumindo. Agora, nos bastidores da política paranaense, aí você sabe tanto quanto eu, melhor do que eu, Denian, ele é dado como candidato certo. Inclusive aí estaria conversando com o atual senador Álvaro Dias para ingressar no Podemos, esse partido novo que o Álvaro ajudou a criar, enfim, para disputar as eleições. Mas oficialmente Deltan não nega, mas também não assume. Agora, se não nega, né, Denian, pode ser um indício. Ele teria de renunciar à atividade de procurador da República. Teria de largar o Ministério Público Federal. É uma das imposições da Constituição. Ninguém pode ser membro do Ministério Público e deter ficha partidária. Deltan Dallagnol teria de abdicar da carreira no Ministério Público Federal para ingressar na vida político-partidária eleitoral. O que eu sei é o seguinte: se Deltan concorrer, ganha de tala erguida em primeiro lugar. Ele levará com ele toda a, digamos assim, a exposição do PowerPoint. Deltan Dallagnol e o PowerPoint do Lula lhe renderão a eleição ao Senado em primeiríssimo lugar com uma facilidade gigante. Agora, né? Imagina a discurseira do lado contrário. E ver se o Deltan tá afim de pôr no lixo uma carreira que ele construiu brilhante no Ministério Público para ingressar aí no ladaçal da política brasileira. Ele hoje é um dos principais procuradores da República do país. Ele vai deixar de ser a pedra para ser a vitrine? Não sei. Muita coisa vai passar por baixo dessa ponte ainda, viu, Daniel? Agora, se fizer uma chapa Lava-Jato, viu? Põe Deltan Dallagnol, põe o Dr. Carlos Fernando dos Santos Lima, Dr. Igor, Dr. Maurício na Polícia Federal, os dois, Dr. Márcio Anselmo. Se essa gente resolve concorrer, mas vai afundar de fazer voto. Até por dentro dos olhos. 7h32. Por falar nisso, tem uma turma aí, ô Fran, que tá abraçando bananeira. Pois é, parece até brincadeira, mas não é não, viu? Moradores do bairro Juvevê realizaram um protesto neste domingo. Eles se manifestaram contra a decisão da Prefeitura de Curitiba de multar o responsável por plantações de bananeiras em uma das ruas ali do bairro, na verdade a rua Conselheiro Carrão. Depois de receber várias notificações para retirar as árvores, o responsável pela plantação, Vanderlei Lozano, se negou a cortar as bananeiras. Ele foi multado em R$ 812. Para protestar contra a atitude da prefeitura, moradores do bairro se reuniram para fazer um abraço simbólico nas árvores. Lucas Richbitter, que apoia o movimento, afirma que o gesto do responsável pela plantação é generoso e não deve ser punido com multas. É uma rua sem saída, uma calçada que ele fez um túnel de bananeiras que é absolutamente romântico, bucólico, aprazível. E não tem porquê, mesmo que um vizinho implique com banana, vai saber que trauma de banana tem esse vizinho. Não pode notificar a prefeitura ir lá e mandar derrubar as bananeiras e dar uma multa de R$ 850 para um cidadão que está plantando na rua para todo mundo. É um gesto generoso. Em nota, a prefeitura afirmou que a fiscalização atende ao que prevê a legislação e determina que a área das calçadas deve ser completamente transitável. De acordo com o órgão, a notificação foi realizada a pedido de moradores que solicitaram a remoção das plantas. Ai, meu Deus do céu. Hoje é dia 10 de julho.
tem uma denúncia contra o presidente da República a ser discutida na Câmara Federal. Nós podemos ter um presidente da República com uma denúncia aceita e virar réu no Supremo Tribunal Federal pela primeira vez na história. E a Prefeitura de Curitiba vai encher o saco do homem da bananeira. Vai torrar a paciência do senhor lá que resolveu plantar bananeira na rua. Ah, mas vá. Ô prefeito Greca, chame seus fiscais e diga para eles que eles têm mais o que fazer. Deixa o homem da bananeira em paz. Deixa, mas que saco. Esse legalismo, agora imagina, a calçada tem que ser completamente transitável. Eu aceito esse discurso da prefeitura quando a prefeitura der calçadas transitáveis de verdade ao cidadão. Vá aos bairros. E não precisa ir muito longe, não. Sai aqui no Pilarzinho, no bairro onde está a RIC TV, e sai andando pela calçada aqui, vê se a calçada presta. Dê calçada para todo mundo, dê infraestrutura para todo mundo e depois vai encher o saco do homem da bananeira. Poder público chato, mimimi. Mimimi. Deixa a bananeira, mas que saco, gente. Não é possível. Quando o poder público não atrapalha, ele torra a paciência da gente. Prefeitura tem mais o que se preocupar. Tem problema na saúde pública, há um problema horroroso no transporte coletivo. A cidade de Curitiba paga uma das tarifas de ônibus mais caras do país. Nós temos um problema de infraestrutura gigantesca em alguns bairros. Andar pela linha verde é um inferno. Tem que fazer obras de melhoria e a prefeitura está focada no quê? Na bananeira do homem do Juvevê? Vá se catar. 7h35, desculpa, gente. Mas só eu fico bravo com a história da bananeira ou vocês dois também ficam? Fica brava, Fran? Ou você acha que a prefeitura tem que ir lá cortar a banana dos outros? Não, eu acho que é até interessante, né? Calma. Mas é que eu vou falar pra vocês que nessa hora da manhã também não vou começar a levar as coisas pra esse outro lado. Vamos tocar. fazer a interpretação literal. Marque seu malicioso. É que Daniel já é gaúcho. Enfim, vamos tocar. Daniel, vai deixar essa. Fala aí, Fran. Vamos falar então aqui sobre mais ruas que vão ter cobrança de estacionamento regulamentado aqui em Curitiba a partir de hoje. As vias ficam nos bairros Alto da Glória, Cabral e Bigorrilho. Um dos trechos fica na Avenida João Gualberto, a partir da Rua Maria Clara até o terminal do Cabral. O STAR também será implantado nas ruas Bruno Filgueira e Alameda Princesa Isabel, no entorno da paróquia Nossa Senhora das Dores, no Bigorrilho. Segundo informações da Secretaria Municipal de Trânsito, a CETRAN, a implementação do STAR nas duas regiões atende pedidos da população e do comércio para criar rotatividade nos espaços de estacionamento público. É isso aí, ó. Cuida disso. Aí tá bem. Encher o saco da bananeira. Fala aí, Mark. Você acha que eu tô errado? Ou você tá apoiando a prefeitura de cortar a banana? Não, eu acho que concordo contigo. Tem mais o que fazer. Bastante o que fazer. Inclusive os ouvintes aqui se alvoroçaram aqui com a questão da banana. Mas óbvio, tem, né? Vários ouvintes, mais de, várias dezenas de mensagens aqui sobre isso. Por exemplo, o Emerson aqui diz assim: por que a prefeitura não vai cuidar do viaduto entre o Tatuquara, que todos os dias é um inferno? Também tem a participação aqui do Jackson. Ele diz que com certeza a bananeira está atrapalhando alguém na prefeitura, para a prefeitura se incomodar com isso. O Guilherme de Colombo diz que calçada boa para transitar na época de eleições com aqueles cavaletes que ninguém fala nada. São proibidos os cavaletes agora, viu, Guilherme? Não podem mais. Enfim, vários ouvintes aqui reclamando. É quando você abre a guarda, você leva pancada. A prefeitura de Curitiba tem muito mais o que fazer do que se preocupar com o plantio de bananeira numa rua sem saída do bairro Juvevê, que é um bairro de classe média alta em Curitiba, não atrapalha a vida de ninguém, o trânsito certamente não foi afetado pelas bananeiras e sequer as pessoas também na calçada. Quando a prefeitura, quando o poder público passa a incomodar a vida das pessoas, aí a pancada vem e vem pra doer. E tem que apanhar mesmo. O prefeito Rafael Greca foi um dos responsáveis de colocar o slogan na cidade de capital ecológica, de cidade verde, enfim, de cidade com o maior número de parques do Brasil. Deixa a bananeira na rua lá, ué. Vamos trocar de assunto. São 7h38. Vamos falar do Teatro Guaíra,
o balé lá do Teatro Guaíra, que também foi notícia uns meses atrás, tem uma informação diferente agora, né, Fran? Tem sim. 5 meses após demissões, as audições para a seleção dos novos bailarinos do balé do Teatro Guaíra começam nesta segunda-feira e vão até sexta. Os testes serão realizados no Centro Cultural Teatro Guaíra, no centro da capital paranaense. São 23 vagas imediatas e mais 20 para cadastro de reserva. Estão inscritos para estas audições 123 bailarinas e 89 bailarinos. O Balé do Teatro Guaíra está com as atividades paralisadas desde o fim de fevereiro, quando o governo do Paraná exonerou todos os bailarinos. Na época, o Estado cumpriu uma decisão de julho de 2016 do Tribunal de Justiça que determinava a demissão dos funcionários do balé e da Orquestra Sinfônica. A categoria foi contratada após uma mudança na lei feita durante o governo de Roberto Requião em 2003, que tornava legal a contratação de comissionados para cargos artísticos, que é inconstitucional. E daí, na época dessa demissão, Daniel, você deve bem lembrar, houve inclusive manifestação ali na frente do Teatro Guaíra, os bailarinos fizeram uma performance e protestaram. O ex-governador Roberto Requião era apaixonado no sentido positivo. Não estou fazendo nenhum tipo de ilação aqui à questão de natureza amorosa. Estou dizendo que ele era apaixonado por aquela cineasta, atriz Ita Lalande. Ele era louco pela Ita Lalande. Onde a Ita Lalande falava, o Requião se derretia inteiro. E aí ele deu um cargo comissionado de dinheiro gordíssimo para Ita Lalande. O Requião, que tem um discurso... Ele podia dar uns cargos comissionados para os amiguinhos dele lá na Praça é Nossa. O professor Paulo Henrique Vieira da Costa, ouvinte diário deste jornal, manda uma mensagem para a gente aqui, Mark, sugerindo a música para fechar o jornal de hoje. Se chama Bananeira, com Ed Mota. Boa. Falar com Perribas aí. Tem uma música do Ed Mota que chama Bananeira. 7h40. Vamos adiante, gente. Quase metade da frota de veículos adaptados para abastecer com GNV, aquele bujão que coloca no porta-mala do carro, está irregular no Paraná. Fran. Quase metade da frota, como você disse, é um levantamento da Associação Paranaense de Organismos de Inspeção. Para converter o carro, é preciso procurar uma oficina credenciada pelo Detran, mas antes o dono do veículo deve solicitar uma autorização junto ao órgão. Porém, para diminuir custos, muitos motoristas desrespeitam essa regra. E por quê? Por causa do valor, né? A conversão custa em média R$4.000 e as taxas cobradas pelo Detran R$400. Os proprietários também são obrigados a realizar manutenção anual. Tudo isso por questões de segurança, pois o equipamento corre o risco de explodir se instalado de forma irregular. Tá aí uma informação bem preocupante, já que metade da frota, como a gente disse, está irregular. É isso que explica o chefe da Ciretran, o Valmir Moreski. Os cuidados que nós devemos ter com a segurança. É um combustível, é usado, tem incentivos para o uso dele, é menos poluente até, é interessante que se use esse combustível. Só há necessidade do proprietário do veículo ter a conscientização da necessidade da verificação quanto à segurança desse equipamento. Os veículos GNV regularizados têm redução de IPVA. Nos veículos convencionais, a alíquota é de 3,5% sobre o valor do veículo. E nos movidos a gás natural é de 1% apenas. Informações para conversão aí do seu veículo você obtém pelo site www.detran.pr.gov.br. E agora os ouvintes, Marques Souza. Tem vários ouvintes aqui falando sobre a questão da pesquisa com as intenções de voto ao governo do Estado e senador da República, vários deles concordando com os números ao Senado, que Deltan seria uma opção. Vários ouvintes aqui participando sobre isso. Não, vou repetir, se Deltan Dallagnol concorrer ao Senado, uma vaga é dele e a outra eles terão de brigar para saber quem que vai se eleger. Roberto Requião, Beto Richa e companhia terão de se enfrentar pela segunda vaga, porque uma certamente será do Procurador da República. Olha só, o Paulo aqui, ele mandou uma foto do trânsito lá na região do Boa Vista Rápida, bairro Centro. Tem trânsito carregado nesse momento. Obrigado ao ouvinte. Também tem a Denise aqui do bairro Capão Raso em Curitiba. Diz que duvida que candidatos bons ganhem, pois infelizmente o povo tem memória curta. É a opinião da Denise. Tem outros ouvintes aqui, vários participando sobre
a bananeira, Denê, vou resumir aqui porque são vários, a maioria concordando com o teu comentário, dizendo que a prefeitura tem mais o que fazer, tem mais buraco para tapar, tem mais linha de ônibus para chegar no horário. Tem sinaleiro para sincronizar. Isso, o ouvinte Fábio hein? Scraba está dizendo que Curitiba é a capital dos semáforos desincronizados e é verdade. Precisa sincronizar os sinaleiros da cidade, tem muita coisa para fazer e deixa a bananeira do homem em paz. Olha só, tem o Manuel Cerqueira aqui de São José dos Pinhais, diz que se tem algo inativado na Prefeitura de Curitiba é a reintegração das linhas de ônibus da região metropolitana. Dá um exemplo aqui da linha São José Barreirinha, que até hoje não foi reintegrada, reclamando. Agora também tem gente criticando o teu comentário, ou a falta dele, Denian, sobre a questão do balé do Teatro Guaíra. A cultura não tem vez mesmo, reclama aqui a Carimã, acho que é isso, Carimã? Enfim, dizendo que está sempre curtindo a gente toda manhã, mas que ela ficou incomodada com a falta de opinião sobre o balé do Teatro Guaíra. Olha, eu até acho que seria desnecessário, porque o comentário seria elogioso. Abrir vagas para o teatro, para o balé do teatro, é uma notícia positiva que eu só iria referendar, dizendo, puxa, que bom que o governo está investindo onde deve investir sempre, que é a área cultural. Achei que nem precisava, viu, Carimã? Mas, de qualquer maneira, tá feito o registro aí, notícia boa. Eu prefiro gastar energia para descer o pau nessa gente que não faz as coisas direito. Quando faz, não faz mais do que a obrigação. Intervalo, voltamos. Você está ouvindo Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias. 7h48, vamos girar o Paraná, as notícias que chegam agora do interior, vamos a Ponta Grossa, Jéssica Santos, bom dia. Muito bom dia, Denian, bom dia a todos. Mais de 13.600 inscritos no vestibular de inverno 2017 da Universidade Estadual de Ponta Grossa realizam hoje o último dia de provas, com a etapa vocacionada, que são as questões relacionadas à área do conhecimento do curso que foi escolhido. A prova vale 2.700 pontos e pode ser feita no máximo em 3 horas. Além de Ponta Grossa, as provas estão sendo aplicadas também em outras 15 cidades, como Cascavel, aí em Curitiba, Foz do Iguaçu, Telêmaco Borba e Guarapuava. Os portões são abertos às 13 horas e fechados às 14 horas. Para o acesso, os candidatos devem apresentar apenas um documento oficial de identidade com foto. A identificação é feita na sala, mediante a coleta de digitais dos candidatos, a maior novidade deste ano. E vale lembrar aí que os gabaritos de resultados serão postados amanhã, dia 11, a partir das 5 da tarde, no site cps.epg.br. Então a gente deseja boa sorte a todos os vestibulandos, um ótimo dia a todos e até amanhã. Obrigado, Jéssica, e agora vamos a Cascavel. Black Júnior, bom dia. Bom dia, Denian, ouvintes do Rick Mais Notícias. Foi aberto na noite de ontem no Teatro Municipal de Cascavel a 28ª edição do Festival de Música. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e acontece até o dia 15 de julho. A cerimônia contou com a presença de dezenas de pessoas que praticamente lotaram o espaço. Primeira noite do festival teve como tema a volta ao mundo do rock e foi conduzida pela Orquestra Sinfônica de Cascavel com a participação de convidados. A noite foi embalada com a apresentação de 15 músicas de vários artistas, entre eles Zé Ramalho, Elvis Presley e as bandas Pink Floyd, Beatles e Sepultura. Além de músicas, os artistas interagiram com a plateia ao encenarem peças teatrais que contavam um pouco da história de cada artista representado. Até o próximo dia 15, outros ritmos musicais farão parte do festival. Black Júnior de Cascavel para o Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias. Esportes. As notícias chegam agora com o Pietro de Lázari. Pietro, bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia, amigos do Rick Mais Notícias. Na Arena Condá, em Chapecó, Chapecoense e Atlético ficaram no 1-1. Com o resultado, o Furacão segue na 13ª posição com 15 pontos. E o técnico do Atlético, Eduardo Batista, analisou o empate conquistado fora de casa. Olha, a gente sempre vem para buscar a vitória. O Atlético, quando sai de Curitiba, é para vencer. Mas a gente fica contente com a performance, né? Principalmente no segundo tempo, um time aguerrido, isso a gente vem cobrando há bastante tempo, né? Com uma pegada forte e personalidade quando tiver a bola. Quando tiver a bola, jogar, aparecer nos espaços, criar situações de gol, né? E principalmente no segundo tempo nós fizemos isso. E com a saída do atacante Grafite, o treinador pediu um novo homem de referência para o Atlético. Tem que chegar. Saiu um atleta importante, um atleta de referência, que é o Grafite. A gente estava trabalhando com ele, mas infelizmente o artilheiro
vive para gol, como treinador vive de vitória. E a gente tem que buscar solução, né? A gente precisa de um atacante referência, nós não temos, né? Aquele pivô, número 9, a gente perde, né, com a saída dele, e a gente tem que buscar no mercado. Enquanto isso, eu tenho que buscar soluções dentro do elenco. O Atlético volta a campo na quarta-feira contra o Cruzeiro às 9h45 da noite na Arena da Baixada. E no Alto da Glória, sem vencer há 6 jogos, o Coritiba recebe o Sport em um momento de pressão, para os jogadores e também para o técnico Pachequinho. Nós sabemos o que nós podemos evoluir, melhorar e corrigir, mas estamos nos cobrando, os atletas estão se cobrando e não estamos contentes, principalmente pelo tempo que nós não conseguimos, não estamos ganhando, e isso tem que mudar. O Coritiba deve ir a campo com Wilson no gol, Dodô, Alisson Maia, Márcio e William Matheus, Anderson, Matheus Galdesani, Thiago Real, Rildo, Henrique Almeida e Kleber Gladiador. E na Série B, após empate com o América Mineiro, o Paraná Clube visita o Vila Nova nesta terça no Serra Dourada. O tricolor está na 10ª posição com 17 pontos. Daniel, mudando de esporte, na Arena da Baixada, o Brasil não conseguiu segurar a França na final da Liga Mundial de Vôlei. Por 3-2, os franceses mantiveram o jejum do Brasil, que não vence a Liga desde 2010. E o treinador Renan Dalzotto comentou a campanha da seleção brasileira. Fizemos uma campanha boa, chegando numa final merecidamente, porque França e Brasil foram as duas melhores classificadas na primeira fase da competição. Então, eu acho que foi uma boa campanha. E mostra pra gente que é aquilo que a gente já sabe, temos que trabalhar cada vez mais, focar nos próximos objetivos e ter convicção daquilo que a gente acha que é certo. Né? Então, vamos parar agora, tentar arrumar, repensar uma série de coisas e tocar o barco. E tem uma série de coisas para corrigir e trabalhar muito. Pietro De Lázari para a Jovem Pan. Valeu, Pietro, as informações do esporte aqui na Jovem Pan, 7h54. Uns ouvintes pra gente encerrar aí, Mark. Olha só, tem bastante ouvinte aqui participando, Eninha. Tem um aqui em especial, que é o... Não colocou o nome? Não colocou o nome. Final telefone 0967. Pergunta se você é candidato a vereador em 2020. Eu não. Eu sei que ele quer votar em mim, mas não tem chance. Ele é bastante elogioso a você. Só que não, viu, Danilo? Ai, tá louco. Ele xinga você bastante aqui, não dá nem pra ler no ar. As pessoas precisam entender que político faz política, jornalista faz jornalismo. Eu não faço política, eu faço jornalismo. Muito obrigado pela preferência. O que mais? Tem gente reclamando aqui do resultado da pesquisa lá ao Senado, reclamando dos números que foram dados ao senador Roberto Requião, que ela não concorda, enfim, pesquisa é pesquisa, as pessoas que disseram lá ao Instituto. Vou dizer, a pesquisa ao Senado ainda tem graça. A pesquisa ao governo, feita pela Paraná Pesquisas, vale tanto quanto uma nota de R$3. Nada. A Sandra aqui dá uma sugestão de pauta sobre a URBS, vamos ver aqui, viu, Sandra? Vamos analisar com carinho. Tem o William. Daniel, por que a lei da ficha limpa não mantém os bandidos fora do Senado, por exemplo? Um dia a gente fala, né? Agora acabou o jornal. Agora acabou. Dá tempo, né? Mark, valeu. Valeu, beijo Daniel. grande. Até amanhã. Até amanhã. Fran. Beijo, até amanhã. Até amanhã. Está chegando o Jonatas Terribas. Tem um pedido aqui de um ouvinte para que você toque a música Bananeira do Ed Mota. É muito ruim, né? É ruim? Não, é muito ruim demais. Não tem condições. É muito ruim demais isso daí. Se ela é ruim, ela não vai tocar na Jovem. O Ed Mota viaja, às vezes não viaja? O Ed Mota, ele dá uma viajada. Tem duas boas. Tem duas boas. Não Mota. É a do Manuel, né? Não, o Manuel também é muito ruim. É ruim, mas o Ed Mota tem duas boas. Mas não é a da Bananeira. Podia ter ido um pouco mais pro lado do Tim Maia, né? Podia. Poxa vida, passou longe a genética. Passou longe, né? Então, mas enfim, a gente Terribas tá ficando muito com... Nem você, aqui o veneno aqui, Terribas, é muito boca, crítico, segunda-feira, gente, segunda-feira tem que ser mais porrada. Então, você tem que acordar mais enérgica. Se não é o Ed Mota, é quem? É Gus. Aí sim. Hoje a gente vai de Guns N' Roses. Muito bom. Sobe o som do teu carro que a gente vai quebrar tudo aqui na Jovem Pan. E o Rick Mais Notícias volta amanhã às 7 da manhã.